Nós queremos convidar a este púlpito, a posse deste microfone, nosso querido companheiro, pastor José Ronaldo. Pastor José Ronaldo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero declarar louvores ao nosso Deus por essa oportunidade que Ele nos confiou para estarmos juntos nessa oitava EBOV. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo Neto, a sua muito digna esposa, todos os obreiros que lhe auxiliam, nosso pastor Cides. Deus seja louvado pela vida do Senhor, toda a diretoria. Trago uma saudação fraternal do nosso presidente, a toda a igreja, a todos que estão aqui nesta noite. A honra e a glória seja dado a Cristo. Agradeço o Senhor pela vida da minha esposa e do meu filho que puderam estar comigo. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Se coloque de pé, por gentileza, e abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. A Deus seja a glória para sempre. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de mim, de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Podem tomar o vosso assento. Obrigado. Meus irmãos, este é um texto que merece uma atenção peculiar pelo fato de declarar que é o princípio. Várias vezes eu fui indagado pelos seminaristas, ali no curso teológico, e até mesmo em outras escolas bíblicas de obreiro, qual evangelho que seria o primeiro? Quando você analisa o evangelho segundo escreveu Marcos, a gente percebe que o evangelho segundo Marcos, ele é o primeiro evangelho. O evangelho segundo escreveu Marcos, ele tem a contribuição direta de Pedro e também de Paulo. Este Marcos é também chamado de João Marcos, como está em Atos dos Apóstolos, parente de Barnabé, e sua mãe era Maria. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, aonde havia oração constantemente. Só que João, ele se preocupa em escrever o evangelho que leva o seu sobrenome Marcos, numa outra tonalidade do que Mateus, do que Lucas e do que João, o irmão de Tiago, filho de Zebedeu. A Bíblia Sagrada diz que esse é o princípio. E quando a gente analisa esse texto dentro da língua a qual foi escrito o Novo Testamento, que é o grego koine, o grego comum, a gente vai entender que está escrito assim: arque tu evangelion tu Iesus Christos huio tuteu, que tem o sentido de evangelion, que tem o sentido de boa mensagem.
boa mensagem. É a junção de angelion, que é mensagem, e eu, que tem o sentido de bom, de boa, nesse sentido a boa mensagem. E é o princípio, quando fala arque, está o sentido de princípio, de cabeça, que está sobre. Quando você analisa dentro de uma base do Novo Testamento, através de uma hermenêutica e uma interpretação exegética, que parte do princípio da língua original. Quando falamos língua original, não estou falando dos originais da Bíblia Sagrada, que recebe o título de autógrafos. Mas estou falando daqueles que chegaram até nós e que são fidedignos para a interpretação e aplicação do texto que está em nossas mãos. Sendo assim, o texto diz: princípio do Evangelho, princípio da boa mensagem. Boa mensagem de quem? Jesus. Qual Jesus? O Cristo. E esse Jesus, o Cristo, ele é parente de quem? Não, ele é filho. Filho de quem? De Deus. Então, só aqui eu já tenho, aleluia, uma estrutura para a gente dialogar pelo menos 30 minutos. Só nesse princípio. Se é o princípio, qual que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo? Aí Marcos, que escreveu o Evangelho, numa proporção para atingir os romanos, ele vem apresentar Cristo como o servo, aquele que serve, aquele que sofre, mas aquele que também apresenta de imediato o seu poder curador. Logo, o Evangelho de Cristo é um evangelho de poder. Logo, o Evangelho de Cristo é um evangelho de lá do céu para o terráqueos. O Evangelho de Cristo é o evangelho que muda. O Evangelho de Cristo é um evangelho que pega do monturo e levanta aquele que acredita no Senhor. O Evangelho de Cristo é poder para a libertação. O Evangelho de Cristo é poder para a restauração. O Evangelho de Cristo é poder para a libertação. O Evangelho de Cristo é poder para exaltar o homem caído. O Evangelho de Cristo é poder para abater o homem exaltado. O Evangelho de Cristo endireita passos tortos. O Evangelho de Cristo, ele tira do lamaçal e da lavagem no homem e coloca como filho. O Evangelho de Cristo, ele é o Evangelho eterno que está em Apocalipse. É esse Evangelho que muda o homem. É esse Evangelho que liberta o homem. É esse Evangelho
que muda o conceito das academias, das cátedras, dos historiadores, dos sociólogos, dos arqueólogos, dos teólogos, dos direitos, aqueles que estudam direito. É este evangelho que faz o homem pensar: por que quando prega esse evangelho, as pessoas querem levantar a mão, quer bater o pé, quer gritar glória a Deus, quer falar aleluia? O que esse evangelho tem? Aí eu vou responder com a fala de Paulo: para aqueles que perecem é loucura, mas para nós é poder de Deus. Alamassai de Comandurábia. Então, quando eu pego o evangelho de Cristo, aí pega e fala assim: Filho de Deus, ei, está aqui a essência daquilo que nós cremos e pregamos. Cristo, preste atenção, quando o escritor Isaías, do seu livro, ele diz no capítulo 9, no versículo 6, um filho nos deu, mas foi o menino que nasceu. Não está escrito lá? Não está escrito assim? Então me acompanhe. Porque o menino nos... E um filho? Permitam-me. Quando fala o menino nasceu, está falando do Yeshua, Jesus. Iesus em grego, Jesus, o Deus que salva. Porque é assim que está escrito em Mateus capítulo 1, no versículo 18 a seguir, para se cumprir a profecia de Isaías. Aleluia. Mas quando fala um filho nos deu, um filho nos deu, eu lembro de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e o quê? Deu o quê? O seu filho. Só faltou uma coisa: o seu único. O único. Então, se eu pegar que Deus entregou o seu único filho, vai ser monogenes huios. Mono, genes. A tradução do léxico pode ser gerar, tipo, essência. Eu gosto do essência. Essência. O único da mesma essência. Por isso que tentaram apedrejá-lo. Você se faz Deus falando ser filho? Porque todo filho carrega o DNA do pai. Aleluia. Aleluia. Então o evangelho de Cristo é o evangelho, aleluia, daquele que é da mesma essência do Pai. É por isso que está escrito em João, Evangelho, capítulo 17, no versículo 3 e no versículo 4. Lá está escrito: e a vida eterna é esta, como está aí, que conheçam a Ti, só por único Deus. Então aqui nós temos o monoteísmo, único Deus, verdadeiro, porque existe falso, e há Jesus Cristo, sim, o Salvador ungido, a quem enviaste. Olha o versículo 4: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Versículo 5: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Ah, se você não der glória, eu vou voltar à pregação de novo. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então é esse evangelho? É desse Cristo? Sim. É por isso que o evangelho dá certo. É por isso que quando você prega a mensagem dá certo. Porque ela mexe com o ser humano. Ela quebra o orgulho. Ela quebra a rocha.
ela esmiuça a penha, é como fogo que me aquece, ela queima os meus ossos, porque não é uma palavra vazia, é uma palavra de poder, poder, poder. E aí nisso está escrito da seguinte forma, como está escrito, e fala o profeta Isaías, mas o texto aqui é do Navi Malachai, do profeta Malaquias, não é de Isaías. A primeira citação, pastor Paulo Neto, é de Malaquias. Mas por que usou o nome de Isaías? Porque dentro do contexto e da tradição judaica, cita-se o nome do profeta maior, para depois pontuar, aleluia, o profeta menor. Mesmo sendo a citação do menor que veio antes, colocou Isaías, porque ele fecha com a citação de Isaías. Mas aqui ele cita Malaquias capítulo 3, versículo 1, onde diz, como está escrito o profeta Isaías, eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Aí depois cita Isaías 40, versículo 3, está aqui. Está aqui, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda. Então ele cita dois profetas, o profeta Malaquias, que já está para finalizar, para entrar um período interbíblico, para poder cumprir as suas profecias em Cristo. Aleluia. E nisso cita Isaías, que é reconhecido na academia teológica como o evangelho do Antigo Testamento. Aleluia. Porque fala do nascimento de Cristo, de seu ministério de Cristo, ressurreição de Cristo, fala sobre o ministério de Cristo em várias facetas. Aleluia. É por isso que quando eu cheguei que está finalizando a leitura, aleluia, do Evangelho segundo escreveu Marcos, pregar o Evangelho a toda criatura, e anunciar o Evangelho a toda criatura. Ei, preste atenção, aleluia, tem o famoso escritor Valdir Bícego, no seu livro Manual de Evangelismo, ele cita algo extraordinário, como evangelizar, como você se pontuar, como você se defender e arguir as pessoas com respeito à mensagem de Cristo. Esse livro, para todos que estão ouvindo, estão nos assistindo, eu acho que merece o investimento da sua vida, você comprar esse livro. Tem ele na CPAD, onde fala de Valdir Bícego, Manual do Evangelismo, que faz sucesso há muitos anos. Há muitos anos. E nisso ele cita o que tem que fazer para pregar o Evangelho. Qual que é a postura de quem vai pregar o Evangelho. Como que eu posso falar dessa grandeza, aleluia, se a minha vida ainda estiver agarrada lá no mundo? Não tem como. Então, se é o princípio do Evangelho, eu tenho que ser tomado. Esse princípio tem que atingir a minha vida. Esse princípio tem que fazer parte da minha história. Porque a sua vida tem dois momentos: antes da conversão e depois da conversão. É como se fosse a C e descer, antes de Cristo e depois com Cristo. A sua vida tem que ser diferente. Nós estamos num trabalho voltado para formação e aprendizagem bíblica, histórico-teológica, esses dias aqui no Lagoinha. Então você vai ter que dar um pouquinho mais de lugar, vai ter que abrir o seu coração e falar: Jesus, até hoje eu te conhecia assim, mas a partir de hoje eu quero aprofundar assim, eu quero viver a essência desse evangelho. Quem está entendendo faz alguma coisa. E nisto a palavra do Senhor diz que alguém estava pregando. E qual que era a mensagem que ele estava pregando? Arrependei-vos. A palavra arrependimento, dentro de um contexto grego,
A gente usa muito a questão da metanoia, mudança de pensamento, pautado no que Paulo falou na sua célebre carta aos Romanos, que é uma carta que merece uma pesquisa aguçada de todos cristãos, nós pastores e principalmente de quem ensina. É uma carta riquíssima. Por quê? Porque lá Paulo fala sobre isso, sobre essa postura do Cristo. Paulo fala muita coisa que precisa ser verbalizada. Essa carta merece uma análise, porque quando fala do arrependimento, o apóstolo Paulo é preciso, cirúrgico. No capítulo 12, no versículo 2. E não vos conformeis com este século. Mas, ele usa uma conjunção adversativa. Mas, apresentai-vos, Senhor, não é isso? A sua mente transformada. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Aqui, ó. Transformai-vos. Está ali, ó. Pela renovação do vosso entendimento. Para que tem que transformar aqui? Para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me permitam gastar um pouquinho mais dentro do vernáculo da língua grega. Quando Paulo fala, e não vos conformeis, o apóstolo Paulo está falando, kai me sisquematizeste, não seja modelado na forma do mundo. Não viva nesse padrão do mundo. Não aceite isto. Esta forma já foi quebrada da tua vida. O dia que você aceitou a Cristo como Senhor da tua alma. Agora você vai ter que viver o padrão de Cristo. Porque Ele é o padrão a ser seguido. Você pode seguir exemplos bons de Paulo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Pastor Ronaldo, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é entender o que é o Evangelho. Entender o que é o Evangelho? Aí eu te pergunto. O Evangelho que você está pregando, ele traz evidências do querigma. A sua mensagem é querigmática. Que é isso? A mensagem que fala do nascimento de Cristo, a pessoa de Cristo, o ministério de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a assunção de Cristo e o retorno de Cristo. Tem sido essa? Tem sido essa? Se não tem sido, vamos ter que rever os nossos conceitos. O que estamos pregando? Nós não podemos ficar à mercê das mensagens dos pregadores coachings, que tem a finalidade somente de tirar alguma lágrima de alguém, ou manipular as pessoas, e depois elas saem vazias da mesma forma. Porque coach não tem compromisso com o reino. Coach tem compromisso com a fama, com o status e com likes. Mas quem é pregador do reino, a sua preocupação não é se a pregação vai abrir outra agenda para ele. A preocupação é cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. A gente tem que entender isso. Porque enquanto a igreja, vou repetir, pregar o Evangelho de Cristo, ela prevalece. Mas o dia que ela ceder à tentação para viver uma pregação de coach, somente de fama, só de oba-oba, ela vai deixar de existir. Ela vai fracionar, mas sempre vai ter o remanescente. Eu quero caminhar aqui para um fechamento, deixando claro a todos que estão presentes.
que o Evangelho de Cristo transforma a mulher, transforma o homem, transforma uma criança, transforma até o morto. Vou te dar exemplo. Maria de Magdala, conhecida como Maria Madalena, era endemoniada, mas Jesus a libertou. O Evangelho liberta a mulher. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor liberta o homem. A Bíblia Sagrada diz que tinha um leproso, Mateus capítulo 8. Ele ouviu Jesus pregar e descendo do monte, aleluia, ele viu a multidão seguindo a Jesus. Porém, foi o leproso que teve uma atitude. A multidão seguia, mas a atitude foi do leproso. Será que alguém já entendeu para dar glória? A Bíblia Sagrada diz que a multidão seguia, mas o leproso que toma atitude e sai de onde estava e vai até onde Cristo estava. O Evangelho me faz chegar perto daquele que salva. Alabacando rabaxei. Eu estou sentindo uma glória aqui. A Bíblia Sagrada diz, segundo a lei, no Sefer Vaikra, livro de Levíticos, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, a lei da purificação do leproso. Quando descobria, ia até o sumo sacerdote, analisava se constasse alguma coisa, ele teria que ficar recluso, e quando fosse entrar na cidade, ele tinha que fazer o quê? Colocar a mão sobre a tua boca e gritar: imundo, eu sou imundo, para todo mundo sair e não ser contaminado. Só que naquele dia, aleluia, o sumo sacerdote dos bens futuros estava lá. Aleluia, não proibiu ele de chegar, mas ele sai porque a mensagem de Cristo o impactou. E a mensagem vai chegando, vai trazendo, ele vai quebrando o protocolo, ele quer chegar até Cristo. Só que porém ele não chega soberbo, ele chega humilhado, ele não chega pedindo, ele chega adorando, ele não chega gritando, ele chega reconhecendo: é Senhor. O Evangelho me faz entender que não é você, é Senhor. O Evangelho, ele me faz reconhecer o senhorio de Cristo. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Como assim? O Evangelho me ensina a ficar na dependência e não ser por soberbo. Se o Senhor quiser, é a sua vontade que prevalece sobre a minha. Eu posso ficar limpo. Já que é assim, eu quero. Fique limpo. Fiquemos de pé, queridos. O Evangelho me deu direito de ser lavado no sangue. O Evangelho me deu direito de entrar pela porta. O Evangelho me deu direito de participar do pão da árvore da vida naquele dia.
O Evangelho me deu direito de ser transformado, o corruptível em incorruptível, o mortal em imortal. Quem está entendendo, faz alguma coisa. Amado Deus, eu te agradeço pelo Evangelho. Eu te agradeço pela tua palavra. Que o Senhor abençoe ricamente esses dias, onde palavras, adoração, entregas serão feitas nesse altar e nesse plenário. Em o nome de Jesus, eu te agradeço. Só quem já foi alcançado pelo Evangelho, adore a Ele por um minuto. Adore, adore, adore. Amigo pastor Evanuel Olegário. Pastor Evanuel. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Meus irmãos, é muito bom poder retornar a essa casa de oração para juntos agradecermos e engrandecermos ao Senhor nosso Deus, que é digno de honra, de glória e de todo louvor. A minha gratidão a Deus pela vida do anjo desta igreja, nosso muito digno presidente, pastor Paulo Queiroz Neto. Deus abençoe, meu pastor. É um privilégio, é uma honra poder cooperar com o senhor e, por extensão, a sua família. Deus continue abençoando a sua vida, a vida da nossa coordenadora, a irmã Anne, e todos os que os cercam. Quero agradecer a Deus pela vida da mesa diretora, nosso primeiro vice-presidente, e Deus continue sendo glorificado na vida do nosso primeiro vice, na vida do segundo vice, o terceiro vice e toda a diretoria dessa casa, e dizer aos senhores do privilégio que é de participar de mais uma EBOV. E Deus continue sendo glorificado na vida de todos vocês e que a bênção do Todo-Poderoso continue sobre esta amada igreja. Agradecendo a Deus pela vida da diretoria, eu faço extensivo aos pastores de congregação, aos obreiros, que Deus abençoe. Muito bom estar com vocês uma vez mais. E louvando a Deus pela vida do muito digno pastor José. Deus abençoe, satisfação poder ouvi-lo, uma mensagem tão poderosa da parte de Deus. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no tema Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. Bom demais estar em casa aqui com vocês. Pastor Alcides, pastor Irineu, pastor Paulo, que Deus seja glorificado. Capítulo de número 16, eu quero ler apenas o versículo de número 15. Teremos nesse final de semana, amanhã, mais duas plenárias, várias plenárias no sábado durante o dia e no domingo. Então seremos grandemente visitados e abençoados pelo Senhor. Hoje, como é a abertura da nossa 8ª EBOV, nós estaremos introduzindo aqui com vocês, continuando o que o nosso muito digno pastor José iniciou, pois se faz necessário uma introdução para o desenvolver daquilo que estaremos aprendendo. Sou carente das vossas orações, continue orando a Deus por nós. Estou com um problema muito sério na minha visão, como vocês sabem, perdi a visão do olho esquerdo e o olho direito estou enxergando apenas 24%. 76% da minha visão do olho direito está comprometido. Já passei por 6 cirurgias e, permitindo Deus, agora, dia 9 do próximo mês, passarei pela 7ª cirurgia e estou crendo num milagre da parte de Deus.
capítulo de número 16, versículo de número 15, o texto assim está escrito: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem diz amém? Amém. Meus queridos, nós já ouvimos palavras abençoadas da parte de Deus, introdutoriamente, para este lindo e grande evento, e é de suma importância entendermos esse contexto do Evangelho segundo Marcos. Bem verdade, e com muita aplicação, muita precisão, nosso digno pastor, ele colocou que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E Lucas e Mateus, eles tiram parte da escrita do Marcos. E quando nós olhamos Mateus, que escreveu para os judeus, Mateus ele aplica Jesus como rei. E como todo rei precisa de uma genealogia, Mateus inicia falando o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o Isaque o Jacó, e o Jacó o Pérez o Esrom, o Esrom o Arão o Nasson, o Nasson Salmão, Salmão Aminadab, Aminadab Boaz, Boaz Obed, Obed Jessé, Jessé Davi, até chegar em Cristo, porque ele está apresentando Jesus como o rei. E Mateus vai se preocupar em fazer esta aplicação, mostrando a centralidade, Jesus como o rei. E Mateus vai fazer isso com muita cautela, nos seus 28 capítulos e nos seus 1071 versículos que há no Evangelho segundo Mateus. Ele vai aplicar e demonstrar que Jesus, ele é o rei. Lucas, ao escrever o seu Evangelho, com 24 capítulos e 1151 versículos, Lucas escreve para os gregos. Os gregos eram grandes mentes pensantes, e Lucas vai mostrar para os gregos que Jesus Cristo, ele é o homem perfeito. A centralidade do Evangelho segundo Lucas está no capítulo de número 19, versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele demonstra e comprova Jesus como o homem perfeito. João, ele vai mostrar Jesus no seu lado divino, e nos seus 21 capítulos, nos seus 879 versículos, João apresenta o lado divino de Cristo. É por isso que ele já inicia, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pois João, ele tem uma centralidade. E a centralidade do Evangelho joanino está no capítulo de número 20, versos 30 e 31. Ele diz: Jesus operou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, que eu vos escrevo para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo nele vocês terão vida em seu nome. Portanto, a centralidade do Evangelho joanino está nesse versículo, precisamente o versículo 31. Marcos, ele escreve, como nós já aprendemos esta noite, para os romanos. E a centralidade do Evangelho de Marcos
está no capítulo 10, versículo 45. Ele apresenta Jesus como servo que veio para servir e não para ser servido. E diz, porque o Filho do Homem, ele não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, a centralidade do Evangelho de Marcos está no capítulo 10, versículo 45, apresentando Jesus como servo. E com muita precisão nós aprendemos que por essa razão Marcos não coloca genealogia de Cristo, até mesmo porque ninguém quer saber a genealogia de um servo. A pessoa quer saber se esse servo tem disponibilidade para o trabalho. Então, Marcos não apresenta a genealogia de Cristo, pois ele apresenta Jesus como servo. E nós já aprendemos essa noite que o escritor deste livro do Evangelho segundo Marcos, o seu nome era João e o sobrenome Marcos, conforme a Bíblia revela-nos em Atos capítulo de número 12. E o versículo de número 12, a Bíblia nos mostra ali que João Marcos, o nome da sua mãe era chamada Maria. Maria era aquela mulher que tinha culto em sua casa. E Pedro, quando foi solto da prisão, ele vai à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Marcos, na verdade, ele aceita Jesus depois da ascensão de Cristo, segundo alguns estudiosos. E é de suma importância entendermos que Marcos ele fez parte de uma equipe missionária quando a igreja em Jerusalém estava passando por necessidade e os irmãos foram fazer oferta fora em outras igrejas para trazer donativo para a igreja em Jerusalém. A Bíblia nos mostra em Atos capítulo de número 12, versículo 25, que Paulo e Barnabé vão buscar essa doação, esses donativos, mas eles tinham João Marcos como cooperador. Então eles estavam juntamente com Paulo e Barnabé nesta obra, quando eles foram buscar donativo para ajudar a igreja em Jerusalém. O capítulo 13 do livro de Atos, a Bíblia fala da igreja de Antioquia, e esta igreja em Antioquia, a Bíblia diz que tinha doutores e mestres. E mesmo tendo doutores e mestres, a Bíblia faz a relação no versículo 1 dos doutores e mestres que existia na igreja de Antioquia, mas o versículo de número 2, a Bíblia diz que orando e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então foi o Espírito Santo quem separou Barnabé e Saulo para uma obra específica. E diz o texto que após esta anunciação do Espírito Santo na igreja, os irmãos impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, orando ao Senhor por eles, o despediram, o enviaram para exercer e executar aquilo que o Espírito Santo havia o determinado. Porém, o versículo de número 5 do capítulo 13, a Bíblia diz que quando Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, eles vão à obra missionária, eles levaram um cooperador consigo. Eles levaram João Marcos consigo como cooperador. De repente, na mente do Marcos, ser missionário era comer bem, era dormir bem, era viver uma vida regalada. E quando ele percebeu que a obra missionária era árdua, era difícil, era dormir ao relento, era passar fome, era sofrer naufrágio, o capítulo 13 do livro de Atos, versículo 13, a Bíblia diz que Marcos deixou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. Ele não suportou a viagem missionária. O escritor do Evangelho, do qual foi escolhido o tema, ele deixa Paulo e Barnabé na obra missionária e retornou para Jerusalém. O capítulo de número 15 do livro de Atos, versículos 36 ao 40, a Bíblia diz que após o retorno da primeira viagem missionária, agora Paulo
com Barnabé, desejaram voltar para rever os irmãos que eles haviam ganhado na primeira viagem missionária. E Barnabé fala com Paulo para levar a Marcos. Paulo disse: não, Marco não vai conosco, porque ele nos abandonou na nossa primeira viagem missionária. E a Bíblia nos diz que houve contenda entre Paulo e Barnabé. E o pivô da contenda entre Paulo e Barnabé foi o Marco. Só que é interessante nós notarmos que a contenda aconteceu entre dois escolhidos. A contenda, pastor Alcide, aconteceu entre duas pessoas a quem o Espírito Santo separe, a Barnabé e Saulo, para uma obra que eu os tenho chamado. E eu lendo esse texto, eu me perguntei o porquê que houve essa contenda entre Paulo e Barnabé, uma vez que foi o Espírito Santo que disse: eu quero que separe a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, no capítulo 13, verso 2. Por que houve essa contenda? Aí logo concluí, quando li que a contenda foi por causa de Marcos, houve essa contenda entre Paulo e Barnabé, porque colocar quem o Espírito Santo não separou na obra, vai dar contenda, vai dar briga. Não adianta colocar alguém simplesmente porque é parente. Não adianta colocar alguém simplesmente porque tem uma boa oratória ou porque tem uma boa hermenêutica. Ninguém queira para si esta honra, senão aquele que foi chamado como Arão. Colocar pessoas a quem o Espírito Santo não escolheu, separar pessoas a quem o Espírito Santo não separou, vai dar problema, vai dar contenda. E houve contenda entre Paulo e Barnabé por causa de Marco, porque Paulo não quis levar Marco. Barnabé disse: Marco tem que ir, se Marco não for, eu não vou. E houve uma contenda, e eu gosto da informação de Brooks Wilkes, que diz que a contenda ali o pau quebrou mesmo, o negócio foi estreito. Essa briga em ministério não é de hoje, foi lá de trás, e o pau quebrou mesmo. O Barnabé olha para o Paulo e diz: você é um ingrato, quando ninguém dava nada por você, eu investi em você. Quando ninguém acreditava no teu ministério, eu acreditei. Agora você não quer apoiar o menino, você não quer dar um apoio para o Marco, só porque ele deu um vacilo. E Paulo diz: não é isso, eu quero que ele cresça. Ele não tem estrutura ainda para ser um missionário, e ele não vai. E houve essa contenda a ponto de Barnabé tomar consigo Marco e ir para um lado, e Paulo toma consigo a Silas e vai para um outro lado. Só que o que é lindo é que o Senhor trabalha até em cima dos nossos erros. Porque houve contenda, porque colocaram quem o Espírito Santo não separou, mas a priori só tinha uma frente missionária, agora tem duas. Porque Paulo vai com Silas para um lugar, se bem que de cara feia, né? E o Marco vai com Barnabé para outro lugar, então agora duas frentes missionárias. E quando nós lemos o capítulo 16, percebe-se que o Paulo ficou meio perdido, meio atordoado por conta da contenda que houve entre ele e o Barnabé, a ponto de Paulo ficar meio desnorteado, sem saber muito bem o que fazer. Capítulo 16, versículo 5, o Paulo, ele quer pregar na Ásia, o Espírito Santo diz para lá: você não vai. Capítulo 16, versículo de número 7, versículo 6, Paulo disse: então vou pregar na Bitínia. E o Espírito do Senhor apareceu e disse para lá: também você não vai. Então parece que ele está meio desnorteado. E aí Paulo vai esperar um pouco, e lá no capítulo 16, versículo 9, Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentou um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo conclui que o Senhor lhe chamou para pregar a palavra na Ásia Menor. Então parece-me que o texto nos propõe que após a confusão houve um certo desajeitamento do Paulo. Ele ficou meio sem saber, batendo cabeça, quer ir para a Ásia, o Espírito Santo disse: não vai. Quer ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus disse: não vai. Ele disse: agora vou esperar. E tem a visão, e a partir de então as coisas se acertam e o nome do Senhor é glorificado. Mas me veio a pergunta: o porquê que Barnabé insistiu tanto em levar Marcos? Aí quando nós abrimos a Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículo de número 10, Paulo ele diz que Marco é primo de Barnabé.
A revista corrigida diz que ele é primo, a revista atualizada diz que ele é sobrinho. E aí, pastor, ele era primo ou era sobrinho? Ele era os dois. A tradição diz que ele era um primo que foi criada com uma irmã de Barnabé, logo ele era um primo sobrinho. Então não está errado a tradição que diz que ele é primo, e não está errado a versão que diz que ele era sobrinho, porque ele era um primo originário, mas foi criado pela irmã do Barnabé, logo ele era um primo sobrinho. Mas percebam que a Bíblia diz que ele era primo ou sobrinho de Barnabé, e por isso Barnabé queria que o menino fosse e exercesse o ministério mesmo antes de ter amadurecido. Mas quando nós olhamos o que está em Filemão, verso 24, porque só tem um capítulo, nós percebemos ali que Paulo não queria barrar o ministério de Marcos, mas Paulo queria que Marco amadurecesse. Porque quando ele escreve a carta a Filemão, Paulo agora faz uma relação de alguns obreiros. E ele diz: Marco, Aristarco, Demas, Lucas são os meus cooperadores. Então, anos depois, o Marco aparece cooperando com Paulo. Por certo, pastor Wellington, Paulo pede perdão para o Marco, Marco pede perdão para Paulo, porque às vezes é uma desavença entre obreiro, mas a reconciliação é certa, então se acertou, e agora Paulo disse: ele é o meu cooperador. E isso é tão importante que quando Paulo está preso lá em Roma, na sua segunda prisão, Paulo escreve a segunda carta para Timóteo, e ele diz no verso de número 6 do capítulo 4, porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E Paulo diz: e não tão somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda, pois arrebatamento é para quem ama a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí agora Paulo abre o coração para o seu filho ministerial, que era Timóteo, pois Timóteo não era um filho na fé de Paulo, mas era um filho ministerial. Pois quando nós olhamos o que está em Atos capítulo 16, versículo de número 1 e o 2, Paulo, quando encontrou Timóteo já era discípulo, ou seja, já era alguém que seguia a Cristo. Porém, no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 1, capítulo de número 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo chama ele de meu filho, era filho ministerial. E aqui Paulo, preso agora, vai abrir o coração para Timóteo e diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma quem mesmo? Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Então Paulo já está sabendo de que vai morrer naqueles dias, mas ele disse: antes de eu morrer, eu quero ver Marco, porque Marco é muito útil para o ministério. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Marco agora cresceu, Marco agora é um obreiro de verdade, Marco é alguém que vai ser uma pena usada pelo Espírito Santo para escrever e mostrar que Cristo Jesus é o Senhor de toda a terra. E quando Paulo faz esta recomendação, a tradição judaica diz que Paulo teve o privilégio, antes da sua morte, de receber a visita de Marco. E eu fico imaginando qual não foi a conversa de Paulo com Marco. Meu filho, eu estou indo, mas eu preciso dizer para você: continue firme, continue falando do Evangelho de Cristo. Deus vai te usar, Marco, para você escrever e confortar. E é a partir de então que Marco é motivado pelo Senhor para escrever o Evangelho e para falar e mostrar que Cristo Jesus
Ele, apesar de ser o Senhor dos céus e da terra, mesmo assim, ele se fez homem, ele se fez servo, pois a Bíblia, e Paulo já havia descrito em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 em diante, Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que através do nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória seja dado o nome do Senhor. Marco agora, pegando essa deixa, ele comprova, demonstra, autentica o fato de que Jesus, mesmo sendo o Senhor dos céus e da terra, o Criador do universo, aquele a quem a Bíblia atribui toda a criação, conforme João, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Salmos 24, verso 1 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Hebreus capítulo 1, verso 1 e o 2, a Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Ele é o Criador de tudo, pois Ele é a causa causadora não causável. Jesus Cristo, Ele é o jeito que dá jeito àquilo que não tem jeito. Se crer no jeito de Deus, tem jeito para a tua vida. Será que tem alguém que pode dizer glória a este Jesus? Mas o que é lindo é que Marco vai demonstrar que esse Deus criador de todas as coisas, esse Filho unigênito do Pai, esta causa causadora não causável, Ele decidiu de livre e espontânea vontade fazer-se carne. E João no capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é o Evangelho, é a boas novas, é que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que nós precisamos entender é que fomos comissionados para anunciar esta virtude. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas qual a razão, qual o objetivo de ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido? A razão se desfecha no anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto é o Evangelho. Portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a
toda a criatura. E isso é muito lindo, porque o Criador do mundo decidiu habitar e tabernacular entre os homens. E quando o Verbo se fez carne, ele não se fez carne simplesmente para fazer turismo no mundo, porque ele é o Criador de tudo. Ele se fez carne para resgatar o homem que havia pecado. A Bíblia diz no Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós costumamos pregar, meu nobre presidente, pastor Paulo, que o homem foi feito do barro. Mas a Bíblia, ela mostra que o homem foi feito do pó. E o pó é a poeira do barro. Isso para não sobrar espaço para nenhuma prepotência, para nenhuma arrogância. É por isso que 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus, porque fomos formados, pastor Cid, da poeira, do pó. E ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8 diz que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Mas por que ele planta o jardim no Éden? Não é o jardim do Éden. Plantou o Senhor Deus um jardim geograficamente, esse jardim foi plantado no Éden, para pôr o homem que ele havia formado. Versículo 9, o Senhor Deus fez brotar toda árvore boa, árvore para dar fruto, para o alimento do homem. Versículo 10 ao verso 14, o Senhor Deus fez jorrar um rio, e esse rio se dividiu em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, o segundo Gion, o terceiro Idequel, o Tigre, e o quarto Eufrates. Versículo 15 do capítulo 2, Deus coloca o homem no jardim e dá 2 autonomias ao homem. Manda que o homem lavre o jardim e guarde o jardim. O versículo 16, Deus diz: de toda árvore que está no jardim, dela comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, dos versos 1 a 8, do livro do Gênesis. O homem deixa de dar ouvido à voz de Deus e deu ouvido à voz da sua mulher, comeu do fruto que o Senhor lhe ordenou não comer, e a Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Logo o homem pega a folha de figueira e faz vestimenta para si, porque ele sabia que na viração do dia Deus vinha para conversar com ele, e ele precisava estar pronto. Mas agora ele está nu. Só que com a veste de folha de figueira, o sol aquecia e a folha secava, murchava, e o homem via-se nu novamente. Porque folha de figueira fala de justificativa, e com justificativa ninguém será salvo. Só seremos salvos por intermédio do Cordeiro, a vestimenta do Cordeiro. É por isso que Isaías, no capítulo 61, versículo 10, ele disse: regozijar-me-ei muito no Senhor, porque Ele me vestiu com veste de salvação. Que veste é essa? É a veste que aparece no Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Quando o homem estava para ser sentenciado à morte, o Cordeiro aparece e diz: eu morro no lugar do homem. A reivindicação do inimigo é que o homem está nu, tire a minha pele. Faça vestimenta para o homem, e Deus mata o cordeiro, e da sua pele faz vestimenta, aventais para o homem e para a mulher. Pastor Emanuel, Gênesis 3 e 21 não fala que foi um cordeiro, mas se você fizer uma conexão teológica com Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
Se olharmos o que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Ora, se ele é o primogênito dos mortos, logo quem morreu primeiro não foi Abel, que Caim matou no capítulo 4. Quem morreu primeiro foi o Cordeiro no Gênesis 3, versículo 21. Para que sua vestimenta, sua pele, seja feita vestimenta para o homem e para a mulher. E por isso que Isaías disse: eu regozijar-me-ei muito do Senhor, porque me vestiu com veste de salvação. Quando olhamos o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só há um nome que salva, e este nome é o precioso nome de Jesus. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Portanto, Gênesis 3 e 21, Isaías 61 e verso 10, Atos 4 e 12, nós temos ali o Evangelho, a boas novas. Alguém morreu para que nós tivéssemos vida. O Cordeiro deu a sua pele, oh, louvado seja o nome do Senhor, para que vestimenta fosse feita para o homem e para a mulher. E isso é interessante, porque o Cordeiro de Deus, ele é abrangente. Quem pode dizer amém? Amém. E isso é Evangelho. O Cordeiro, ele é abrangente. Tem alguém pregando e dizendo que o Cordeiro alcançou uns para salvação e outros para condenação. E não há nada que alguém que foi salvo possa fazer para perder a salvação, como também não há nada de alguém que não é salvo para ganhar a salvação. Isso é limitar o Cordeiro. O Cordeiro, ele é abrangente. Quem diz amém por isso? Por isso, ide por todo mundo, não é só para os escolhidos, por todo mundo, e pregar o Evangelho, porque o Cordeiro, ele é abrangente. Gênesis 22, versículo 13, o Cordeiro morreu no lugar do indivíduo, no lugar de Isaac. Gênesis capítulo 3, versículo 21, o Cordeiro morreu no lugar do casal, Adão e Eva. Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 4, o Cordeiro morreu para que as famílias fossem salvas. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo 9, o Cordeiro morreu para que a nação de Israel tivesse vitória. Então perceba que morreu pelo indivíduo, morreu pelo casal, morreu pela família, agora já morreu pela nação. Isaías 53, dos versos 1 a 7, ele morreu para que todo aquele que crê no seu nome seja salvo. Mas quando nós abrimos a Bíblia em João capítulo 1, versículo 29, João aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado não só do indivíduo, ele tira o pecado não só do casal, ele tira o pecado não só das famílias, não só da nação, ele tira o pecado do mundo. Esta boas nova deve ser anunciada, portanto ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o Cordeiro, ele é abrangente. Ele morre pelo indivíduo, ele morre pelo casal, já era para tu ter dado glória. Ele morre pelas famílias, ele morre pela nação, ele morre pelo mundo. O alcance do Cordeiro é o mundo. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Cordeiro, ele morreu, porque o homem pecou. E quando o homem peca, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, versículo 12, como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, assim todos pecaram. Isaías capítulo 59, versículo 2, a Bíblia diz que o pecado e a iniquidade fez divisão entre o homem e Deus.
Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo de número 39, Jeremias diz: de que se queixa-se o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Tiago capítulo 1, versículo 15, diz que havendo, pois, a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Mas por conta ou por causa do homem pecador, o Verbo, Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. E João disse: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Evangelho é isso, o Evangelho é boas novas. E qual que é a boas novas do Evangelho? O Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós. Capítulo de número 1 do Evangelho escrito por Lucas, verso de número 30, verso de número 31, 32. Quando o anjo se apresentou a Maria, o anjo diz para ela que o que iria nascer dela era o Filho de Deus. E quando o anjo lhe traz essas boas novas, a Maria fica perplexa, porque ela não entende. Estava acontecendo o período interbíblico, 400 anos sem Deus falar pelos profetas, sem falar através de sonho, de visão, de revelação, mas o anjo decide quebrar o silêncio, o céu decide quebrar o silêncio, no capítulo 1 dos versos 6 de Lucas ao verso do número 19, por conta de um casal de velhinhos, que estão orando, e 6 meses depois o anjo vai à cidade de Nazaré e traz uma informação para Maria, desse evangelho, dessas boas novas, e o anjo traz uma informação muito linda, dizendo a Maria, capítulo 1, versículo 2, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e poluais o nome de... Não se empolgue para falar desse nome. Se não for para se empolgar para falar desse nome, é melhor nem falar. Esse nome é tão santo, tão lindo, tão justo, que quando nós formos falar dele, tem que se empolgar. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e poluais o nome de... Isso, este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Capítulo de número 2 de Lucas, versículo de número 7. A Bíblia diz que ela deu à luz ao seu filho primogênito.
e envolveu-o em panos, e deitou-o onde mesmo? Uma manjedoura. Por quê? Porque não se achou lugar para ele, onde mesmo? Nas estalagens. As 2 vezes que eu fui em Belém, eu me perguntei por que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nasceu em um lugar como aquele, um lugar simples. Mas logo lembrei-me de que ele é o Cordeiro, e Cordeiro não pode nascer em hotel 5 estrelas. Cordeiro tem que nascer entre animais. Quando ele nasceu entre os animais, ele está dizendo, está nascendo o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Só que enquanto ele nasce, os pastores estão na cercania de Belém, guardando durante a noite o seu rebanho. E a Bíblia nos diz em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 9. É muito lindo esse texto. A Bíblia diz: eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de um resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que eu vos trago o Evangelho. Eis que eu vos trago boas novas de grande alegria. Mas não vai ser só para vocês, não, será para todo o povo. Glória seja dado o nome do Senhor. Qual que é a boas nova? Pergunta os pastores. Ele diz: porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Senhor, o Cristo. Na cidade de Davi nasceu hoje o Senhor, o Cristo. Ele tinha acabado de nascer. E quando o anjo, ele traz esta informação, o Evangelho, a boas novas, ele disse: isso vos será por sinal, acharei o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo, apareceu com um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Evangelho, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Debaixo relabarás. Isso aqui é o Evangelho. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém e vejamos isto o que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente achar o Maria e José e o menino deitado numa manjedoura, e vendo pregar o Evangelho. E vendo pregar o Evangelho. Como assim, pastor? Divulgaram a palavra acerca de quem? Do menino que lhe fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Aqui é a pregação do Evangelho. Ele saiu pregando, eles saíram gritando: nasceu o Salvador, nasceu o Cristo do Senhor. Nova história para Israel, nova história para o povo de Deus, nova história para o pecador. Nasceu o Salvador. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Glória seja dado o nome do Senhor. Concluo dizendo, capítulo 2 de Lucas, versículo 21. Capítulo 2, versículo de número 11, nós temos Jesus com um dia de nascido. Capítulo 2 de Lucas, versículo 21, Jesus está com 8 dias de nascido. Com 8 dias ele é circuncidado e recebe o nome. Capítulo 2 de Lucas, versículo 22, Jesus está com 40 dias de nascido. Pois a Bíblia diz que os seus pais o levaram ao templo para proceder com ele conforme a lei de Moisés determinava. E conforme a lei de Moisés, em Levíticos capítulo 12, do verso 1 a 6, era com 40 dias que um homem que nascesse deveria ser apresentado no templo. Mateus capítulo 2, dos versos 1 ao verso de número 16, Jesus está com 2 anos de idade. É com 2 anos que ele recebe a visita dos pastores, ou dos magos que vieram do Oriente.
Segundo o dicionário bíblico Orlando Boia, lançado pela CPAD, diz que o nome daqueles magos, o nome de um era Gaspar, o outro Melquior e o outro Baltazar. Um veio da Índia, outro da Grécia e outro do Egito. E eles procuram na casa de Herodes onde é nascido aquele que é rei de Israel, porque vimos a sua estrela no Oriente. Não é a estrela do Oriente, mas a estrela no Oriente. E essa estrela está em conexão com a profecia de Números 24 e 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Eis que uma estrela procederá de Judá e o cetro surgirá de Israel. Essa profecia é essa que os magos estão pesquisando e chegou à conclusão: o Messias nasceu, o Salvador nasceu e vai procurar, mas Herodes não sabe informar. Herodes não tem informação, porque a informação do nascimento, a informação do Salvador da humanidade não está em Herodes, não está nos filósofos. A informação está na palavra e no pregador. Então consultaram a palavra e disse: não, ele tem que nascer em Belém. Foram para Belém por conta da profecia de Miqueias 5:2. E chegando em Belém, encontraram um menino. Capítulo 2, versículo 42 ao 44 de Lucas. Jesus está com 12 anos de idade. Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesus está com quase 30 anos de idade. Mateus capítulo 4, versículo 16, no batismo de Jesus, capítulo 3, versículo 16 melhor, Jesus agora está com 30 anos e inicia um ministério, que dura 3 anos e meio. No final dos 3 anos e meio, ele morre e ressuscita e entra em cena o capítulo 16 do tema que foi escolhido. Permitindo Deus, no sábado, eu terei minha participação pela manhã, então vamos continuar aqui no capítulo de número 16, versículo 15. No sábado à tarde nós voltamos e fechamos no sábado à noite. Muito obrigado, meu presidente, que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus.